Desejo a todos as boas-vindas aos nossos irmãos e também às estimadas visitas e futuro papás, parabéns. E é com alegria que vejo todos os irmãos aqui para podermos partilhar agora esta mensagem muito importante sobre o santuário. E hoje o versículo de introdução foi Apocalipse capítulo 14, versículo 7, com a primeira mensagem angélica: temei a Deus. É uma mensagem para que o povo, para que os habitantes da terra, para que todos os povos, línguas e nações possam temer o verdadeiro Deus. Porquê? Diz o versículo: porque é vinda a hora do seu juízo. E depois, para representar quem é esse Deus a quem devemos temer, temei aquele que fez os céus, a terra e não só, o mar e tudo o que neles há. Então é temer a Deus, aquele Deus que tudo criou. Então é o Deus Criador que nós devemos temer. Essa mensagem já foi proclamada em 1844, mais ou menos entre 1840 a 1844 por Guilherme Miller, com essa mensagem que chegou à conclusão das 2300 tardes do livro de Daniel, que o santuário a ser purificado seria a terra, mas houve um engano. O santuário a ser purificado não seria a terra, mas sim um santuário que existia no céu, onde podemos comprovar no livro de Hebreus, que existe um santuário não feito por mãos de homens, né? E que entrou o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo no santuário, e com o seu próprio sangue, seu sacrifício, apresentar a Deus e justificar a humanidade que crê. E vemos que agora essa mensagem ela é transmitida à humanidade através do povo do Advento antes da vinda de Jesus. Isto é, preparar um povo para confessar os seus pecados, para olharem para o lugar santíssimo, onde encontra-se lá o quê? O que é que se encontra no lugar santíssimo? Nós conhecemos o tabernáculo de Deus, que Deus instruiu a Moisés, e temos os dois compartimentos, não é? O lugar santo e o lugar santo dos santos, ou por outras palavras, o lugar santíssimo. No lugar santo dos santos, santíssimo, tem lá um elemento muito importante: a arca da aliança. E o que é que contém dentro dessa arca da aliança? É importante, porque não é só importante saber o que está ali a arca da aliança. O que é que está dentro da arca da aliança? A lei de Deus, os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, escrita em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus. A vara de Arão, que tem o sacerdócio, que foi a vara que floresceu, nomeando então Arão como sacerdote. E temos também o quê? O maná. O maná do céu, a alimentação. Temos várias mensagens no lugar santíssimo. Mas a principal mensagem no lugar santíssimo é o que eles faziam durante num dia, uma vez ao ano, que é o dia da expiação. E é essa a mensagem que é transmitida a nós hoje. Antes de dar o início, irmãos, eu queria primeiro, porque isto é a crença da fé adventista, que existe um santuário. E o que é que surge nesse santuário? Qual é a comparação? Eu vou ler aqui, os irmãos vão acompanhar aqui, sobre a crença do santuário. Isto é a crença adventista que nos diz o seguinte: cremos que o santuário da nova aliança é o tabernáculo de Deus no céu, de qual o apóstolo Paulo fala em Hebreus capítulo 8 e mais adiante, e do qual o nosso Senhor, como grande sumo sacerdote, é ministro, e que este santuário é o antitipo do tabernáculo mosaico, e que o ministério sacerdotal do nosso Senhor, associado a isto, é o antitipo do ministério dos sacerdotes judeus da antiga dispensação. Está em Hebreus capítulo 8, versículo 1 a 5. Que este, e não a terra, é o santuário a ser purificado no final dos 2300 dias ou anos, isto é, 2300 tardes e manhãs, a qual é dominada esta purificação, sendo, neste caso, como na figura, simplesmente a entrada do nosso sumo sacerdote no lugar santíssimo, para finalizar o ministério através da obra da expiação e eliminação dos pecados dos crentes que se encontram no santuário. Está em Atos capítulo 13, versículo 19. E ocupa então um breve, mais indefinido período no primeiro compartimento. Está em Levíticos capítulo 16, também em Hebreus capítulo 9, versículo 22 e 23. E que este trabalho
É o antitipo iniciado em 1844, mais propriamente no dia 22 de outubro, consistindo na anual eliminação dos pecados dos crentes, Atos capítulo 4, versículo 19, e ocupa um breve e indefinido espaço de tempo até à sua conclusão, no qual o período da graça para o mundo será finalizado e então o segundo advento de Cristo ocorrerá ou chegará. Então essa é a crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que crê desde 1844 até os nossos dias, que existe um santuário e que nesse santuário é uma ilustração que se passa lá em cima, é o que se passava no tempo de Moisés e qual é as orientações que Deus deu aos sacerdotes e especialmente ao dia da expiação, que é o dia da eliminação dos pecados. Nós na mensagem do Apocalipse que lemos que também a Deus dá glória, porque é vinda o juízo de Deus. O juízo de Deus iniciou-se em 1844. E o que é que vemos no juízo de Deus? Deus irá trazer o seu juízo. Mas antes de terminar com a história do pecado, todos os casos dos que creram serão revisados, são examinados. E vemos de todos os que professaram a fé num Salvador. É sobre esse que vai cair o juízo. E o primeiro juízo que se iniciou em 1844, que foi a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo, onde agora intercede perante o Pai, e que temos como base o que é? Uma lei. Essa lei do amor, ela tem que ser justa, tanto para ricos como para pobres. Isto é, ninguém pode comprar a salvação porque tem muito dinheiro, então pode comprar e os pobres não podem. Isso não seria justiça, porque uns podem e outros não. Então, a lei de Deus, o juízo de Deus tem que ser justo, tanto para aquele que vê como para aquele que não vê. E vemos que em 1844, nosso grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, entrou no lugar santíssimo do santuário celeste para iniciar a obra do juízo investigativo. Está escrito em Mensagens Escolhidas, volume 1. Esta é a parte inicial em 1844. Vamos então agora dar um exemplo da palavra de Deus sobre vários juízos já iniciados por Deus que a Bíblia nos relata. Os irmãos, eu pus aqui exemplos do juízo de Deus, até pus ali uma balança, que a balança é um símbolo do equilíbrio para equilibrar os pratos. E hoje os tribunais e hoje em dia também têm como símbolo a balança como um sinal de juízo. E então vamos agora, ao longo da Bíblia, tentar buscar qual foi o primeiro juízo de Deus sobre a humanidade. Então, o primeiro juízo de Deus sobre a humanidade. Primeiro temos que ir ao princípio, livro de Gênesis, então dá provas. Depois, quando? No Éden. Aí não foi o juízo de Deus, porque Deus não destruiu ninguém, Deus colocou ali uma profecia, que algo que ia acontecer. Mas, antes da destruição, o dilúvio. Então vemos o dilúvio. Deixa eu ver se aparece aqui. O dilúvio. Houve o juízo de Deus sobre a humanidade. Porquê? Porque vemos que a imaginação dos pensamentos dos homens era má e continuamente. Né? E Deus preservou ali uma família para realizar o propósito da salvação da humanidade. Se Deus não intervisse ali com o seu juízo, Jesus não viria. A humanidade seria destruída por ela própria. Estão a entender? Os homens faziam maldade atrás de maldade. Então vemos que o juízo de Deus foi realizado no mundo antediluviano, através do dilúvio. Agora, mais à frente, nós podemos encontrar outro juízo de Deus, que Deus iria trazer esse juízo, mas voltou atrás. Parece que Deus agora aqui contradiz. Vai fazer uma coisa e depois não faz outra coisa. Exatamente. A Amélia está contente. Deus envia um homem, escolhido por Deus escolheu Jonas, para ir à cidade de Nínive. Irmãos, segundo a cidade de Nínive, é uma cidade muito violenta. É uma cidade muito má, idólatra, uma cidade terrível mesmo. Só Jonas é que reconhece o que é que se passava. A Bíblia não fala muito concretamente, mas é uma cidade muito má, porque até ponto que Jonas nem quis ir para Nínive, tomou o rumo oposto da cidade de Nínive. Eu ir a Nínive, aquele povo terrível, eu sou morto. Não, escolhe outro Deus, escolhe outro. Mas o que é que temos ali a mensagem? Deus iria trazer destruição sobre Nínive, a menos que ela se arrependesse. E ela arrependeu-se ou não se arrependeu? Sim. Através do rei,
O rei decretou o quê? Jejum, vestidos de saco, até os animais tinham que passar por essa situação. E humilhou-se perante Deus, perante a pregação de Jonas. E vemos que Deus retirou esse juízo naquele momento. E vemos aqui o que é o amor de Deus, que não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, se arrependa dos seus maus caminhos. E foi o que aconteceu a Nínive. Mas Jonas não percebeu isso. Mas Deus depois demonstrou a Jonas através de uma árvore que cresceu, e essa mesma árvore, no mesmo dia, também morreu. Então Deus teve misericórdia. E exatamente é o que Deus tem misericórdia por nós hoje. Vamos agora avançar mais à frente. Abraão, tempo de Abraão, sobre o juízo de Deus, em que veio mesmo o juízo de Deus. Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi destruída por fogo e enxofre que veio do céu, por causa da maldade que existia naquela cidade. Mas vamos falar agora sobre o juízo, não de uma cidade, não do mundo, né? Como foi no dilúvio, mas sobre uma pessoa. Que é para isso transmitir para nós. Eu estou a transmitir essas mensagens do juízo, que é para compreendermos o juízo no santuário. Temos que buscar as sentenças que Deus pronunciou e o que é que está envolvido no juízo, que é a nossa salvação. Ou a nossa perdição. Então vamos falar agora sobre um homem. Mas vamos pôr aqui a balança, e num lado da balança, isto é, a balança tem que constituir com 2 pratos. Segundo este ferro aqui do meio, que faz o equilíbrio das balanças, chama-se fiel. Sabem? Que aquele braço da balança chama-se fiel, que é o equilíbrio, que é o que equilibra a balança. Jesus é nosso fiel, que é o que equilibra as nossas obras da nossa fé, do nosso conhecimento. Então eu vou pôr aqui num prato o conhecimento e no outro prato as obras de acordo com o conhecimento, porque nós vamos ser julgados pelas obras, mas é pelas obras sobre o conhecimento que nós temos e não sobre o conhecimento que nós não temos. Né? Deus é justo, que Ele vai nos julgar daquilo que nós conhecemos, porque aquilo que nós não ouvimos, Ele não nos vai julgar. Portanto, Deus é justo neste ponto. Então vamos ver aqui, conhecimento de um lado e as obras. Vamos ver se, de acordo com o nosso conhecimento, as nossas obras estão equilibradas na balança. Estão a entender? Agora vamos falar sobre um homem. Eu vou dar aqui uma pista. Daniel capítulo 5. Então vamos agora viajar até o livro de Daniel. Vamos falar sobre o juízo de Deus sobre um homem. Um rei, mais concretamente. Não foi Nabucodonosor. Alguém que veio o juízo de Deus e esse homem morreu. Alguém que fez uma festa muito grande, que usou os utensílios do Senhor. Os irmãos não estão a estudar? Belsazar. É Belsazar, não é Belsazar. Belsazar era Daniel. Belsazar era o rei nessa época. Segundo a história, era o neto de Nabucodonosor. Então vamos falar sobre esse rei, Belsazar, no livro de Daniel. Vamos todos viajar um bocadinho ao livro de Daniel. Temos Jeremias, Ezequiel e depois Daniel. E mais ao capítulo 5. No capítulo 5, vamos pôr assim num lado deste homem, vamos examinar este homem. Faz conta que nós estamos aqui a fazer o juízo, mas não podemos fazer juízo, vamos ler de acordo com a palavra de Deus. Então, no conhecimento deste homem, encontra-se em Daniel capítulo 5, versículo 22. Vamos ver se esse homem tinha conhecimento. E vamos ver depois, nas obras, o que é que ele fez. Ora, o capítulo 22 diz Daniel a Belsazar: E tu, Belsazar, que é seu filho, isto é, da linhagem de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Então o que é que diz Daniel a Belsazar? Não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Tudo isto o quê? O que é que Belsazar conhecia? Vamos ver se realmente Belsazar tinha conhecimento. Vamos viajar um bocadinho para trás ao versículo 18 deste mesmo capítulo. Vamos ler então o versículo 18 até chegarmos a este versículo de que Daniel diz que Belsazar sabia disto. Diz o versículo 18: Ó rei, isso é Daniel a falar a Belsazar: Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai,
o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele, de Nabucodonosor. A quem Nabucodonosor queria, matava, e a quem queria, conservava em vida, e a quem queria, engrandecia, e a quem queria, abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, isto é, quando o coração de Nabucodonosor se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado o seu trono real e passou dele a sua glória. Versículo 21. E foi tirado diante dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E chegamos agora ao versículo 22 que diz: E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. A história de Nabucodonosor, a seu neto Belsazar, ela não era estranha. Ele sabia toda esta história. Mas no meio desta festa, o que é que Belsazar fez? Então nós no Daniel capítulo 5, versículo 22, vemos o conhecimento, que ele tinha o conhecimento. Agora vamos ver as obras dele. Daniel capítulo 5, versículo 23, vamos ver o que é que Belsazar fez. Versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. E tu e os teus senhores, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, não ficou só por aqui, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Eu pergunto, tantos deuses? E o que é que diz mais? Que não veem, e não ouvem, nem sabem. Mas o Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Estamos a entender aqui porque é que veio o juízo sobre Belsazar? Conhecia. Ainda assim, ele parece que desafiou a Deus, honrando os deuses de pedra, as imagens de escultura de pedra, de ouro, de prata. Cada símbolo representava a classe de cada pessoa. Uma pessoa rica podia ter um deus, uma imagem de escultura em ouro, mas uma pessoa pobre podia ter na mesma uma imagem de escultura, mas em pedra ou em madeira, num material mais barato. Então ele dá homenagem a todos os deuses. Mas é interessante que ao Deus que tinha a vida de Belsazar na sua mão, aí ele não o glorificou. E o que é que aconteceu? Deus escreveu lá no meio daquela festa que havia, e sem falar o resto, escreveu na parede umas palavras que assustou. Diz lá que os joelhos de Belsazar batiam uns nos outros, de tão medo que aquela cena criou. Diz o versículo 25: Este, pois, é o escrito que escreveu: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Então Belsazar chama alguém que possa interpretar o que está ali escrito. E esse alguém foi Daniel. E esse Daniel é quem está aqui a dizer tudo isto. Então ele agora dá o quê? A sentença. Irmãos, é o que está a acontecer no lugar santíssimo. Estamos a ser julgados. Quando Jesus vier, não haverá mais oportunidade. Quando a porta da graça se fechar, não é aí que vai ser resolvido os nossos casos. É agora que eles estão a ser resolvidos. Quando Jesus vier, já sabe quem é que vai ser salvo e quem se vai perder. Não há outra oportunidade. Então aqui veio a condenação sobre este homem. Diz Daniel, no versículo 26, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste aonde? Na balança, e foste achado em falta. Podemos compreender porque é que Belsazar foi pesado na balança. Nós estamos a ver aqui o juízo de Deus, uma balança. Num lado ele tinha o conhecimento, mas as suas obras negavam esse mesmo conhecimento. E agora, Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos,
e aos persas. E o que é que aconteceu naquela mesma noite? O versículo 30, o que é que nos diz? Quem é que nos quer ler para nós? Não, eu pedir a um irmão que se coloque em pé para ler esse versículo, porque este versículo é muito importante. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos Babilônios. Amém. Obrigado, irmã Carla. O que é que aconteceu? Naquela mesma noite ele morreu. Irmãos, talvez no lugar santíssimo muitos estão a morrer, ser julgados. E a sentença veio sobre essa pessoa. Será que é isso? Não. Ainda não, graças a Deus. Porque o julgamento iniciou-se para os mortos. Primeiro é o julgamento dos mortos, daqueles que creram na fé, desde Abel até aos nossos dias, e depois os julgamentos de vivos se acontecerá. E é breve, é rápido. Então Jesus virá. E esse é o juízo de Deus. E o juízo de Deus ele é correto. Irmãos, é de acordo com o conhecimento e as obras estão de acordo. É sobre isso que nós vamos ser julgados, pesados nessa mesma balança. Vamos falar sobre a importância do santuário. Qual é a mensagem e o foco dessa mesma mensagem? Aqui nos diz que Satanás conhece inumeráveis planos para nos ocupar a mente, para que ela, a mente, não se detenha no próprio trabalho com que deveremos estar mais bem familiarizados. Diz, o arqui-enganador odeia o quê? As grandes verdades de que apresentam um sacrifício expiatório e de um todo-poderoso mediador. Sabe que para ele tudo depende de desviar a mente de Jesus e de sua verdade. Qual é a verdade de Jesus? É que neste momento encontra-se no lugar santíssimo a apresentar o seu sacrifício para remir o pecador. Satanás odeia isso. Sabem porquê? Porque isto dá uma esperança à humanidade. A humanidade tem uma esperança da salvação, de sermos purificados, porque o sangue de Cristo é suficiente para nos limpar de todo o pecado. Todo, não há exceção. Por isso, Satanás odeia que agora, no lugar santíssimo, a humanidade venha ao conhecimento dessa última expiação. E ao confessarmos os nossos pecados, Jesus purifica os nossos pecados e transfere automaticamente para Satanás. E ele pagará aquilo que nós deveríamos pagar agora para sermos destruídos. Então Deus promete ser justo e, além disto, amoroso. Porque é que nós nos salvemos. E Ele apresenta agora esta mensagem do santuário para dizer que é a nossa última oportunidade de nos humilhar e confessar os nossos pecados perante o nosso advogado, que intercede perante o juiz, Deus. E a norma é a lei. Os mais pecados que nós tenhamos cometido, se forem confessados e abandonados, teremos a certeza do perdão. Amém. Porque o sangue de Cristo é suficiente para nos remir. Continuando ainda. A compreensão correta do mistério do santuário celestial constitui o alicerce da nossa fé. Deve o povo de Deus ter agora os olhos fixos no santuário celestial, onde se está processando a ministração final do nosso grande sumo sacerdote na obra do juízo, e é onde está intercedendo em favor do seu povo. Irmãos, a intercessão de Jesus é pelo seu povo. Quem é o seu povo? É aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Estão a entender? Tem a fé no santuário. Aqueles que morreram nesta mesma esperança, eles têm essa certeza. Eles serão ressuscitados na vinda de Jesus para agora encontrarem-se com o Senhor. E agora, esta obra do juízo no santuário, ela está a ser realizada. E eu então faço agora aqui uma pergunta. O que é que devemos fazer? O que faremos, barões e irmãos, disse os homens lá, judeus, no tempo quando Pedro pregou. O que faremos? Qual foi a resposta de Pedro? Continuai como estáis. Deus vos ama. Jesus já fez o sacrifício. Comamos e bebamos. Foi isso que ele disse? Não. Mas é isso que o povo é ensinado. Diz ele, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim a presença do Senhor pelo seu refrigério. Então, o que é que devemos fazer? Algo parecido, mas o Espírito de Profecia nos fala mais concretamente. Diz assim, devem, quando? Agora, nos poucos dias de graça que resta, que?
afligir a alma diante de Deus, em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro, genuíno. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que existem no predomínio. A obra de preparação é uma obra individual. Olha o que está aqui escrito, é muito importante. Não somos salvos em grupos. É individual. Todas as nações devam passar em juízo perante Deus. Examinará Ele o caso de cada indivíduo, olha aqui, com um exame tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. E agora pergunto, como é que isso é possível? Como é que é possível nós sermos achados nesse mesmo exame que Deus faz, como se não houvesse mais ninguém na terra, que só houvesse só aquela pessoa? E agora, Deus achar-nos sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante. Pela fé no sacrifício de Jesus. Porque Ele nos lavou comprando com o seu sangue, com a sua própria vida. Assim é possível. Então, quando nós aceitamos a Jesus, Deus olha para nós, mas vê quem? O Filho. Vê o sacrifício de Jesus. Por isso, Jesus nos cobre com a sua justiça e Deus vê-nos sem mancha, nem ruga, a coisa semelhante. Isso no juízo. Estão a entender? Então precisamos do quê? Da justiça de Jesus. Aceitar a Jesus pela fé e viver uma vida separada para louvar e bendizer o nosso Deus. O que é que devemos fazer agora? Afligir os nossos corações, confessar os nossos pecados, fazer paz com quem nós estamos chateados ou zangados, ter uma vida de esperança e transmitir agora essa esperança a outros. Viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Sabem porquê? Porque eles estão a olhar para onde? Qual é o tema de hoje? E que parte do santuário? O Santíssimo, onde se está a fazer a última expiação. Então podemos ver aqui o plano da salvação. Não só no lugar santíssimo. Vemos que ele começou onde? No sacrifício que foi feito pela humanidade, o sangue de Jesus. E vemos a segunda parte dessa mesma expiação, dessa mesma salvação da humanidade, no lugar santíssimo, onde Jesus está a fazer o último trabalho, a última expiação pelos que creem. Para quê? Para Ele voltar e nos levar para nós. Agora estamos nós a nos preparar? Estamos nós conscientes que existe um santuário no céu? Estamos nós conscientes de que existe um sumo sacerdote que intercede em nosso favor? É que se nós estamos conscientes disso, a nossa vida é diferente. Satanás não quer que nós tenhamos esse conhecimento. Para quê? Para que a nossa vida seja uma vida normal. Comamos, bebamos, não é? Amanhã morremos. Uma vida assim. Mas não sabemos que hoje pode ser o nosso último dia. Estão a entender? Porque depois de irmos ao pó, por isso é hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis os vossos corações. Deixai Deus falar aos vossos corações, porque pode ser a última oportunidade. A mensagem escolhida de João 1 diz que em 1844 o nosso grande sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celeste para iniciar a obra do juízo investigativo. Olha o que está aqui escrito. O caso dos justos mortos tem estado a passar em revista diante de Deus. Qual é o caso? Os justos mortos. Não está a falar nos injustos. Está a falar que os justos mortos estão a ser passados em revista perante Deus. Quando esta obra se completar, o juízo deve ser pronunciado sobre os vivos. Então o que é que podemos ver aqui? Uma esperança. O amor de Deus ainda por nós. Deus deseja que nós sejamos salvos. Para terminar, irmãos, vamos ler duas passagens da Bíblia. Vamos ler em João e em Hebreus. Vamos abrir a Bíblia em João e vamos ver essa condenação. João capítulo 13, versículo 18
Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. E porquê? Portanto, isto é, porque não creram no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E porquê? Porque as suas obras eram más. Versículo 20 e último. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Para quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Sabem porque é que muitos não aceitam a salvação? Porque apesar das suas obras não têm fé, não têm esperança. Por isso não aceitam a luz. Jesus veio revelar como é o homem, para lhes dar uma oportunidade de virem para a luz e de serem transformados. O problema é que muitos de nós amamos a vida que temos. Amamos os nossos vícios. Amamos até os nossos familiares. Amamos o nosso trabalho. Sabe que enquanto temos isto tudo, não precisamos de salvação. Não precisamos de outra coisa. E às vezes Deus permite que nós perdemos familiares, que perdemos o emprego, perdemos tudo o que amamos, para agora olharmos para a única maneira de Deus nos salvar. Sabem o que é que aconteceu com o rei Manassés? Ele fez tudo o que era mau aos olhos de Deus. Quando ele ficou sem o reino e foi levado para as masmorras, acorrentado com correntes de prata, ele aí pensou, já não tinha mais nada. E agarrou-se à única maneira para ele ser salvo. Humilhou-se muito perante Deus. Orou, buscou o Senhor e soube que Deus é o Senhor. E Deus retirou e a vida dele foi completamente diferente. Às vezes Deus permite que venha muita coisa má à nossa vida para nos despertar para esta salvação, para esta oportunidade que nos está a ser dada. E muitos de nós não aproveitamos. Continuamos na falta de luz, na escuridão da nossa vida, pensar que somos felizes. Essa história serve para nos apresentar que existe a última oportunidade que Deus nos dá para sermos salvos. E a mensagem do santuário traz esse propósito. E para apoiar essa fé, essa crença de nós, que nós temos nessa esperança que existe um santuário, vamos ler em Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15 e 16, para terminarmos então o tema de hoje. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porquê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então o que é que o apóstolo Paulo nos diz? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Vemos aqui uma esperança para os cristãos, que não estamos sozinhos. Que temos um sumo sacerdote, que Jesus Cristo conhece o caso de cada um, porque Ele viveu como homem. Ele conhece a nossa dor, o sofrimento, Ele conhece até onde foi pecado, que fez tal separação entre Deus e o homem, que Ele viveu essa experiência. Para quê? Para dar-nos a vida que Ele tinha com o Pai. Para nos livrar da condenação. É isso que Deus deseja pela humanidade. Amém. O nosso modo de vida aqui não é o nosso trabalho, não é a nossa família. É a minha salvação. Porque ela é individual. Não é por nos encontrarmos aqui neste grupo que vamos ser salvos. A salvação ela é individual. E Deus vai nos julgar. E está a fazer esse julgamento no lugar santíssimo, colocando o nosso conhecimento num lado e as nossas obras. E que as palavras de Deus não sejam pesadas, foste na balança e achado em falta. Amém. Estão a entender? Que Deus abençoe grandemente esta mensagem e que possamos olhar ao lugar santíssimo. Porque é isso que Satanás quer. E Satanás vai fazer de tudo para anular
o princípio da fé no lugar santíssimo, para que o povo não creia mais que existe um santuário, não creia mais que existe um sumo sacerdote. Este é o trabalho de Satanás, que tem feito ao longo deste tempo. E que possamos não só lembrarmos no dia 22 de outubro do ano em que estamos, mas todos os dias que estamos a ser examinados. Estamos a ser, nosso anjo está a escrever tudo o que nós fazemos para ser apresentado no tribunal, para sermos julgados de acordo com essas mesmas obras. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que possamos refletir, porque no meio disto tudo, Deus quer nos salvar. Amém. Deus quer nos salvar. Amém. Se nós não somos salvos é porque nós não queremos. Amém. Que Deus abençoe a todos. So